Eu gostei muito hoje do testemunho da Rosa. Gostei de todos os testemunhos, mas do da Rosa em especial, porque trata-se de uma pessoa recém-convertida que dá um testemunho de que na semana passada, durante a cantada, ela recebeu a plenitude do Espírito Santo. Não é muito lindo isso? Que coisa maravilhosa. Eu perguntaria a Rosa: quanto custou? Quanto você teve que pagar para receber a plenitude do Espírito Santo, Rosa? Não teve que pagar nada, foi de graça, não é? Que sacrifício que você teve que fazer para obter a plenitude do Espírito Santo? Eu também, quando eu recebi pela primeira vez na minha vida a plenitude do Espírito Santo, nem na igreja eu estava. Eu estava em casa, estava dormindo, e durante um sonho, Deus me chacoalhou, Deus me visitou. Eu nada paguei, eu nada tinha feito para merecer uma bênção como aquela, nada fiz para receber a minha salvação. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Essa é a graça, este é o Evangelho, meus amados irmãos. E eu falo tudo isso a propósito, porque estão cobrando, estão exigindo sacrifícios para a concessão do dom do Espírito. Quem já ouviu isso? Já ouviram na televisão? Já ouviu isso no rádio? É uma campanha de uma denominação que se diz evangélica e está fazendo. Por que eu digo que se diz evangélica? Porque se fosse evangelho, era de graça. Se fosse evangelho, era de graça. E o que estão fazendo? Estava lá ouvindo rádio, passei pela estação e estava lá um testemunho. É a campanha do Espírito Santo, é a campanha da plenitude do Espírito Santo, que exige de você um sacrifício. E os testemunhos dos sacrifícios, esses são muito especiais. E dizia lá uma jovem dando testemunho: porque eu ia me casar, mas agora eu resolvi buscar o Espírito Santo. Terminei o noivado, vendi todos os móveis, todos os utensílios domésticos, vendi televisão, vendi sofá, para sacrificar e poder receber o Espírito Santo. É isso que está acontecendo. Agora, aquela mulher eu não conhecia, que estava dando esse testemunho. Essa mulher eu não conhecia, mas tem alguém que eu conheço. E essa semana eu recebi a notícia de alguém próximo que havia feito um sacrifício também, com a intenção de obter plenitude do Espírito Santo, nessa mesma igreja. Pegou lá um dinheiro que já era escasso, que já era pouco, e com o objetivo de alcançar uma graça, com o propósito de comprar uma bênção, pegou todo aquele dinheiro e deu na igreja. Pastor, com isso o senhor está querendo dizer que você é contra a oferta? Eu sou contra esse tipo de barganha. Eu sou contra esse tipo de comércio na igreja. Ofertas voluntárias de corações agradecidos, reconhecidos a Deus, essas são bem-vindas ao Senhor. Agora, ofertas, sacrifícios, com o intuito de conquistar o mérito diante de Deus para obtenção de qualquer espécie de bênção, é uma blasfêmia, é uma heresia, é um atentado contra a cruz de Cristo. E a gente precisa estar alerta. Nós precisamos estar alertas e alertando outros, porque estão vendendo as bênçãos de Deus, que são grátis.
Quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 18 a 23. Veja lá, Atos 8, versículo 18 a 23. Esse texto fala de alguém que tentou adquirir o dom do Espírito, pagando dinheiro. Olha só o que o texto diz. Parece bem a propósito, né? Olha só, tem um texto na Bíblia que conta a história de alguém que tentou comprar uma bênção de Deus, comprar o dom do Espírito Santo. Olha só no que deu isso. Atos 8, do versículo 18 a 23, diz assim: quando Simão, esse Simão não é o Simão Pedro, é o Simão mágico, tá? Ele era um mágico. Quando Simão, o mágico, viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-lhe também esse poder, que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: pereça contigo teu dinheiro, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua maldade e roga ao Senhor que, se é possível, que seja perdoado esse teu pensamento, pois vejo que estás em fel de amargura e nos laços da iniquidade. Parou para pensar aqui? Alguém está tentando comprar o dom de Deus, o dom do Espírito. Você sabe o que significa a palavra dom? O que é um dom? É uma dádiva. Dom, a palavra é carisma no grego. Carisma. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho de grego, mas para quem conhece um pouquinho só já sabe que a palavra caris significa graça. Carismata, que significa dom, é da mesma raiz, ou seja, é uma graça. E quanto é que a gente tem que pagar por alguma coisa que é de graça? Se pagar já não é de graça. O quanto a gente tem que trabalhar para merecer algo que é de graça? Absolutamente nada. Porque se tivéssemos que trabalhar, estaríamos como que pagando com o nosso trabalho, pagando com o nosso sacrifício. Graça, o dom não se compra, se recebe. Vinde, bebei e comei de graça das dádivas divinas, do dom imerecido que Deus derrama sobre os seres humanos, o dom da salvação, o dom do seu Espírito e todas as demais dádivas, a cura, o emprego. Nada temos que pagar por elas, absolutamente nada. E quando pensamos que devemos pagar para obter, estamos ofendendo a Deus, estamos desmerecendo a cruz. Porque se pudéssemos conquistar mérito diante de Deus através das nossas obras, através do nosso dinheiro, através dos nossos sacrifícios, por que então Cristo morreu? Teria ele morrido em vão? Bastaria que cada um de nós fizesse a sua parte, trabalhasse o suficiente, se dedicasse ao máximo e fizesse por merecer aquilo que não seria mais de graça, seria uma recompensa. Recompensa é uma coisa, o dom do Espírito não é recompensa. O dom do Espírito é graça, é salvação, é dádiva. Simão o mágico pensou que podia comprar, tentou barganhar com Deus e recebeu essa palavra.
e recebeu essa dura exortação. E o que dizer então de pastores que estão propondo negócios deste tipo? Igrejas que estão sendo edificadas através da comercialização das bênçãos divinas, sujeitando ou condicionando determinada bênção ao pagamento, a uma demonstração do que eles chamam, demonstre sua fé, materialize sua fé aqui nos cofres da igreja. Aí sim você vai ver a bênção que vai acontecer com você. Gente, isso é pecado. Isso é pecado grave. Deus nos livre disso. Sabe o que a Bíblia fala a respeito de sacrifícios? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. E Salmo 40 diz assim: sacrifício e oferta não quiseste. Misericórdia quero e não sacrifícios, diz Jesus Cristo, citando o Antigo Testamento. Misericórdia quero e não sacrifícios, obediência e não sacrifício. É pela graça que somos salvos, não é? Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, pela graça, é uma dádiva. Assim se dá a salvação, assim se dá o derramar da bênção do Espírito Santo. Romanos capítulo 11, eu gostaria que você abrisse Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36. Este que talvez seja um dos textos mais poéticos das Escrituras Sagradas, mais lindo, um dos maiores louvores que poderia ter sido entoados a Deus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado, pronuncia este louvor, esse louvor à graça divina, esse louvor à bondade de Deus. Olha o que diz Romanos 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, hoje e para sempre. Amém. Profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, da sua sabedoria, da sua bondade. Quem conheceu esse mistério? É graça. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Tem alguém aqui? Tem aqui alguém entre nós que tenha primeiramente dado algo a Deus para depois receber? Para depois ser restituído? De jeito algum, irmãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós o amamos porque primeiramente ele nos amou. Peço que você abra também agora a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos ler já os versículos 2 e 3. Que diz assim. Gálatas 3, versículo 2 e 3. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Olha a pergunta do apóstolo. Eu só queria saber um negócio. Foi pela prática da lei? Foi por um sacrifício qualquer? Foi por uma ação meritória da tua parte que você recebeu o Espírito?
essa pergunta retórica só pode ter uma resposta, que é não. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 14 diz assim: para que recebêssemos a promessa do Espírito, a última parte, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Está percebendo que esse texto de Gálatas claramente ensina que o dom do Espírito, a dádiva do Espírito, a graça do Espírito é comunicada pela fé e não por qualquer obra humana. Ninguém pode fazer por merecer isso. É uma dádiva, é um presente de Deus. Vamos seguir um pouco mais, irmãos. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente. O Espírito foi derramado abundantemente sobre a igreja, não por obras meritórias, não porque os homens fizessem qualquer coisa para merecê-lo. Essa plenitude do Espírito se alcança pela fé, se alcança de mãos vazias, se alcança por ouvir a palavra de Deus e por crer e por confiar na promessa. É o que diz o texto bíblico. Agora, o que estão fazendo tantos e tantos ao nosso redor? No que estão crendo tantas e tantas pessoas? São milhares de pessoas que estão fazendo votos, pagando caro, entrando em campanhas, assumindo compromissos pesados para obter aquilo que Deus disse que deveria ser de graça. E existem esses mediadores, pastores, bispos, líderes religiosos que estão comercializando os dons divinos. De tempos em tempos eles inventam uma. Agora é essa onda do Espírito, a campanha do Espírito, que estamos nos aproximando de Pentecostes. Então, para receber a plenitude, todo mundo precisa da plenitude, e aí vem o golpe, porque estão cobrando, estão exigindo que dinheiro entre para a comunicação dessas dádivas. Conhece a história? Quem conhece a história sabe muito bem de que lá atrás, no final da era medieval, a igreja cristã, católica, que não existiam protestantes, eram só eles, os cristãos, estavam cobrando para conceder perdão de pecados. Lembram disso? Vocês não estavam lá, mas devem ter uma memória de ter ouvido isso em algum lugar, já de ter lido. Estavam cobrando dinheiro. Dependendo do tamanho do pecado, tinha uma sentença, hein? Lutero era sacerdote católico. Ele era um cristão. Só existiam cristãos católicos na época. E ele, quando ouviu isso, ele percebeu que isso era incongruente com o ensino da palavra de Deus, que isso não batia com as palavras de Jesus, com os ensinos dos apóstolos, com o espírito do Evangelho. E ele ficou revoltado e corajosamente, eu digo corajosamente mesmo, porque se levantar contra a igreja naquela época era colocar a cabeça a prêmio. E por conta disso Lutero será
sabe o que? Condenado à morte pela Santíssima Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. O que fez Lutero? Pegou, colocou 95 teses, cada uma delas contra a cobrança de indulgências ou a cobrança para a concessão de perdão de pecados, e colocou na porta do templo de uma catedral alemã. Isso deu que falar, um bafafá, um burburinho, um alvoroço. Meus irmãos, isso revolucionou o mundo, isso foi um divisor de águas. O que Lutero fez foi desacorrentar a palavra de Deus que estava presa, porque não era ensinada a Bíblia naquele tempo. O povo comum não tinha acesso às Escrituras. Lutero traduz as Escrituras para o alemão. E naquela época, Wittenberg, o pai da matéria, da imprensa, inventa a máquina, e o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia traduzida para o alemão, e coloca a Bíblia na mão do povo. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que Lutero pregava era uma só, a verdade da Bíblia, essa que eu estou pregando aqui hoje, contra esses embusteiros, contra esses mercadores do templo. A salvação é de graça, o perdão é de graça, o Espírito Santo é de graça, meus amados irmãos. Pela graça sois salvos, não há que pagar coisíssima alguma. Isso é golpe, isso é comércio, isso é pecado, isso é deturpação do Espírito de Cristo e da sua mensagem. Isso é uma ofensa que alguém pode fazer a Deus. Veja como Cristo fica revoltado quando ele entra no templo em Jerusalém e vê que dentro do templo estão comercializando pombas, carneiros para o sacrifício e câmbio de dinheiro. A casa de Deus ficou um lugar de comércio, e muito dinheiro era ganho, porque as pessoas que vinham de longe não tinham condições de trazer um carneirinho consigo na viagem, e eles falavam: não, quando nós chegarmos lá, os sacerdotes eles têm carneiros para vender. E você chegava lá na época da Páscoa, e você precisava de um cordeiro, de um carneiro para o sacrifício. E aí sabe o que você fazia? Você ia comprar lá dos sacerdotes. Na época da Páscoa tinha ágio. Na época da Páscoa o preço do carneiro estava superfaturado. Os sacerdotes ganhavam um monte de dinheiro com aquele comércio. E por que tinha cambistas? Porque as pessoas vinham de longe, cada um do seu país. Não se preocupa, nós já ganhamos no câmbio. Na troca eles já ganhavam o dinheiro. Porque nós não vendemos aqui, aceitamos aqui dinheiro de fora de outro país. Você vai ter que passar ali pela casa de câmbio. Quem é que administrava a casa de câmbio? Os próprios sacerdotes. Ganhava-se no câmbio, ganhava-se na venda superfaturada de cordeiros, explorava-se o povo ao máximo. Cristo, quando entra dentro do templo e vê que o templo está forrado de comércio, e não era um lugar de adoração, não era um lugar de oração, era um lugar onde tinha as barraquinhas. Aqui é a barraquinha de vender pomba, aqui é de vender cordeiro, aqui é de vender qualquer outro souvenir da fé. Aí já estou lembrando de algumas coisas que a gente vê por aí. Mas, meus amados irmãos, esta prática católica de cobrar indulgência, que deu origem ao protestantismo, e disso eu posso dizer: eu tenho orgulho, eu tenho satisfação de ser protestante, de ser evangélico, mas evangélico não do tipo de picaretagem que estão fazendo hoje, porque estão voltando à idade medieval.
Tem igreja que se diz evangélica, mas parece mais católica medieval do que igreja evangélica. Estão fazendo comércio na casa de Deus. Estão vendendo caro o Espírito Santo. Estão vendendo caro e sugerindo com aqueles testemunhos mirabolantes que você faça tudo o que for possível para alcançar o direito de obter o perdão dos seus pecados, a salvação, a cura e agora o Espírito Santo. Eu não posso tolerar um negócio desse. Se você pode, Lutero não tolerou. A gente tem que pagar um preço, meus amados irmãos, para ser hoje sal da terra e ser luz do mundo. Essas pessoas estão escandalizando. Tem gente aí que está sendo enganada, sem enganar o povo. Eu escrevi essa mensagem para essa pessoa minha. Ela não me respondeu. Ela deve estar chateada comigo. Estão fazendo uma lavagem cerebral. Estão manipulando a boa fé do povo. Estão explorando. Estão enriquecendo. Estão deturpando o Evangelho. Sabe o que diz 2 Pedro 2,3? Pode abrir, né? O apóstolo Pedro adverte. O apóstolo Pedro já antevia esses acontecimentos. Isso já havia sido profetizado, que essa deturpação aconteceria, que esse desvio doutrinário aconteceria. Vocês já viram determinados cultos, quando que as pessoas primeiro levam uns 20 a 30 minutos, quando não mais, pedindo oferta, num clima de êxtase e de emocionalismo que se cria, e coloca-se isso no ápice do culto, no momento que antecede as ministrações, a comunicação da oração de bênção. E antes de você receber a sua bênção, chega o momento de você demonstrar a sua fé. Deus tenha misericórdia. Nessa mesma igreja, sabe o que aconteceu? Chegou, eu daqui a pouco não esqueci de Pedro não, continua Pedro, né? Mas só para falar que é disso, isso tinha sido profetizado, gente. Nessa mesma igreja, aconteceu lá na Bahia, conhecido também, foi a igreja. Ele estava numa pindaíba danada, ele estava num momento desesperador, gente. Ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro para o passe de ônibus. Ele foi à igreja num momento de angústia, de desespero, buscando uma palavra de Deus, uma solução, um socorro, em frangalhos. Chega lá e de repente começa a ouvir: agora a hora da oração. Agora vamos fazer uma fila aqui para quem tem R$1.000 para dar. Ele olhou assim: não estou entendendo, mas nessa fila eu não posso entrar. Agora uma fila aqui para quem tem R$500 para dar de oferta. Vamos orar. Quem tinha mais era primeiro, recebeu a oração em primeiro lugar, né? Depois R$500, depois R$100, R$50, R$10, R$5. Ele começou a ver que não tinha. Chegou um momento que não tinha oração para quem não tinha nada. E ele levantou a mão assim, com sinceridade, humildade. Falou: pastor, tem alguma fila aí para quem não tem nada? Pastor, tem fila aí de oração para quem não tem nada? Sabe o que fizeram com ele? Os brutamontes, leões de chácaras da igreja, se aproximaram dele e botaram para correr para fora da igreja. Vê, você deve ser da Globo, deve ser de outro canal de televisão, você deve estar aqui para sair daqui. Como que quer receber bênção e não quer dar nada? Quer receber bênção de graça onde já se viu? Põe
Pedro já tinha profetizado esse tipo de coisa, hein? Olha o que ele diz aqui: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Farão comércio de vós, disse Pedro. E ele diz mais, Jesus diz em Mateus 10:8, é muito interessante Mateus 10:8, essa palavra de Jesus. Esse é o mandamento de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Tem que ouvir os mandamentos. Quem é um servo do Senhor? Quem é um evangelista? Quem é um pastor verdadeiro do Senhor? Ouve as palavras de Deus, e as palavras de Deus são claras. A palavra de Jesus é muito clara aqui, meus amados irmãos. Olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 8: curai os enfermos, não é? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e cobrai muito caro por isso, porque isso tem grande valor, não é? Pois é. Não vai fazer isso. Você está com a bola toda, você está ministrando cura, ministrando libertação, não vai tirar partido disso? Por favor, né? Seja esperto. Cobra bastante caro por essas coisas. Não é isso que está escrito aí? Estão lendo aí o texto? Não é isso não? Pensei que era porque eu assisti um programa de televisão, vi lá na rádio, pensei que era desse jeito que funcionava. Não, né? Como é que é? De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Meus amados irmãos, de modo que pastores e líderes que desobedecem a esse mandamento estão com sérios problemas com o Senhor que mandou. Jesus expulsou os vendilhões do templo, e a gente precisa tomar cuidado. Efésios, é assim eu termino. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Esse termo aí, abençoou, está no passado. Auristo, que é uma expressão do verbo grego que significa algo concluído. Deus nos abençoou. As bênçãos de Deus já foram derramadas. Aliás, o Espírito, desde Pentecostes, já é uma dádiva de todos os que creem, sem nenhuma exceção. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo? Lembra? 120, não era? Eram 120 crentes, 120 fiéis, que esperavam a promessa do Pai, o derramar do Espírito. Quantos dos 120 foram abençoados naquela oportunidade? Quem é que sabe a resposta? Provavelmente alguns, os mais espirituais, os mais preparados, os que haviam feito sacrifício, os que tinham dado mais oferta. Quem diz o texto bíblico? Todos os que estavam reunidos no templo, no nome de Jesus, foram contemplados pela mesma bênção. O Espírito Santo não é exclusivo de alguns poucos da igreja. Aliás, ele é dádiva da igreja para todos, sem nenhuma exceção. Não é privilégio meu nem privilégio da Rosa, é de toda a comunidade dos fiéis, sem nenhuma exceção. Sabe o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13? Paulo fala aos Coríntios a respeito desses dons do Espírito. Ele diz assim: todos vós, ele falava aos Coríntios, e por falar nisso eu acho que os Coríntios ganharam. Mas os Coríntios eram da pá virada.
Aquela igreja de Corinto não era uma igreja assim de santinhos. Era uma igreja complicada. Mas Paulo, ao dirigir a palavra a uma igreja como a igreja de Corinto, ele diz o quê? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3: todos vós fostes batizados em um só corpo, no Espírito, pelo Espírito. Não é isso que diz? Todos. Não existem crentes especiais com o dom do Espírito e crentes pobrezinhos sem o dom do Espírito. Não é possível. Aí a gente entra em Romanos capítulo 8. Sabe o que diz Romanos capítulo 8? Quem não tem o Espírito de Deus não pertence ao Senhor. Não é isso que diz? Sequer pertence a Ele. Porque é só pelo Espírito de Deus, meus amados irmãos, que nós somos feitos novas criaturas. Precisa, para ser crente, precisa nascer de novo. Não foi que Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3? Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. E o batismo de Cristo qual que é? É o batismo com o Espírito Santo. Disse João: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a sandália dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo cristão. O batismo cristão tem o elemento água, porque tem que nascer da água, não é? E tem o elemento Espírito, tem que nascer do Espírito. A gente é mergulhado na água, mas é batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então é pelo Espírito Santo que somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, certo? É pelo Espírito Santo que somos regenerados, lavados e feitos novas criaturas. É só pelo Espírito que somos cristãos. O viver cristão é um viver no Espírito Santo de Deus. As obras do cristão já são denominadas frutos do Espírito Santo. Nascemos do Espírito e devemos andar no Espírito. E o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 diz assim: enchei-vos do... capítulo 5, os últimos versículos: enchei-vos do Espírito Santo. Eu que já sou cristão, que já tenho o Espírito Santo de Deus, preciso como a rosa da plenitude do Espírito. E isso não precisa ser uma experiência isolada, deve ser uma experiência cotidiana. Porque o termo grego, e me perdoe ficar falando desse negócio do grego, mas é muito interessante saber que enquanto Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, isso já como algo decretado, derramado, feito, pleno e completo à nossa disposição, a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo, como um ato contínuo. Como comemos e como bebemos a água do Espírito, está aí. Beba dela continuamente. Ela é uma fonte infindável. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor, mas tudo de graça. Tudo pela graça, a dádiva e o poder do Espírito. Eu gostei que cantamos hoje 2 cânticos, e os 2 cânticos apontavam para a obra do Espírito na vida da gente. Não foi? 2 cânticos maravilhosos. E nós vamos chamar o grupo de louvor para entoar pelo menos um, talvez no final até outro. Primeiramente aquele vento impetuoso, assim como aconteceu em Pentecostes. Vamos dar lugar à ação do Espírito Santo no nosso meio? Queremos ser cheios do Espírito. Se alguém não foi salvo, pode ser salvo hoje pela obra do Espírito Santo, aplicando o sangue de Jesus na sua vida. Se você já é cristão, busque a plenitude do Espírito, a experiência com Deus. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou e tudo nos deu gratuitamente. Coloquemos em pé, cantemos e louvemos ao Senhor. Meus irmãos, é possível, quando a gente encontra a plenitude do Espírito, é possível até receber de quando em quando graças especiais, dons. Os dons são graças que o Espírito derrama. Para mim, ele tem um tipo de graça, para você, outro.
As graças não são uniformes. As graças são muito diversificadas. Os dons do Espírito são variados, como são variadas as pessoas, como são variadas as personalidades. E o capítulo 12 de 1 Coríntios diz: o Espírito comunica as graças, comunica os dons como bem lhe parece, como Ele quer. E você não tem que ficar invejoso do dom do outro, porque você é uma pessoa singular e Deus tem uma graça especial para a tua vida. Para outra Ele tem outra graça. A gente já nasce com determinados dons e talentos naturais, que nunca são naturais, porque de fato fomos criados por Deus sobrenatural. Amém? Já o ato de criação é fantástico, e é comunicada seu dom, seu talento natural. Mais tarde, quando nascemos de novo, é comunicada outras dádivas, outros talentos. E geralmente esses talentos se combinam, porque o doador e o criador é o mesmo. Amém? Adore a Deus, cante ao Senhor. Vamos ter um momento com o Espírito Santo de Deus. É de graça, tá? Não tem que pagar nada. É para você aqui e agora. A plenitude está à tua disposição. Ouvindo, creia na palavra de Deus. Foi ouvindo o Evangelho, foi ouvindo a pregação de Lutero, escrita, um comentário de Lutero ao livro de Romanos, que Wesley foi cheio do Espírito Santo. 24 de maio de 1738. Nunca mais foi o mesmo. A palavra de Deus está aí, na tua boca, no teu coração, com fé. Verdadeiro seu, confia que o Senhor está ouvindo. Saiba que o seu pedido não é em vão. Eu cantava assim na igreja, no encerramento de um culto: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Sabe? Eu fui para casa, estava contente, um culto abençoado. Li as Escrituras, orei e dormi. De madrugada acordei com um sonho. Um sonho onde Cristo estava regressando à terra. Acordei, a presença do Senhor invadiu meu coração, tomou conta daquele lugar. É interessante isso, não é? Que eu tenha orado, que eu tenha cantado no culto. E mais adiante, acolá, ali na esquina, Deus veio ao meu encontro. Aleluia. Você está orando também? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor já ouviu a sua oração. Amém. O derramar do Espírito não é elitismo. O derramar do Espírito contempla toda a comunidade da igreja.
Ele não favorece a um em detrimento do outro. Ele abraça o povo de Deus, abraça as criancinhas, abraça os adolescentes, os jovens. O Espírito vem e vem de múltiplas formas.